Olá, como é que você tá? Você conhece os 10 mandamentos? Eu pergunto porque a gente tá falando um pouco sobre família nesse mês e às vezes a gente pensa nos 10 mandamentos como regras antigas e que se aplicavam para um povo daquela época, a gente até aprende algumas delas, algumas a gente até olha com consideração, você provavelmente lembra de algumas delas, de não matar, de não roubar, de não cobiçar, de não cometer adultério, são as que a gente lembra mais. Mas tem uma que tem muito a ver com família. Todas essas mexem com as relações humanas e com a nossa relação com Deus, mas tem uma delas particularmente que tem muito a ver com a nossa relação com nossos pais, com nossos filhos, com a nossa família de maneira geral. Talvez você consiga lembrar qual delas é, talvez seja bem clara para você, e se não for, acompanha bem, porque não é só algo do passado, mas é algo que fala com a gente ainda hoje, é algo que pode trazer muito significado para você também. E se você já conhece, sempre tem algo a mais que a gente pode entrar mais. Eu estou falando do quarto mandamento. Dependendo da igreja, a gente usa diferente a definição, para alguns é o quinto, para alguns o quarto, varia. Mas eu estou falando daquele mandamento de honrar pai e mãe. A gente pode encontrar os mandamentos lá em Êxodo 20 ou Deuteronômio 5 também, são dois lugares que contam essa história de quando Deus entrega os 10 mandamentos para Moisés para que eles sejam uma base, para que eles sejam uma lei do povo, para que eles sejam uma norma de conduta do povo de Deus. Isso vale para o povo daquela época e vale para nós também hoje. É de fato a vontade de Deus expressa em palavras. E o quarto mandamento diz lá em Êxodo 20, 12: honra seu pai e sua mãe, para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. É o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento que já nos dá uma consequência direta e clara sobre por que é bom a gente fazer isso. Não só pela boa vontade de se obedecer e tudo de bom que tem nisso, mas tem coisas além que vão, mesmo que a gente não consiga entender, mesmo que a gente não consiga de fato compreender direito o que honrar pai e mãe tem a ver com ter uma vida longa, com ter uma vida boa. Mas o que é honrar pai e mãe? O que significa isso exatamente? A gente consegue ter uma ideia, mas o que significa esse honrar? E Lutero tem uma definição que ele coloca no Catecismo Menor que é muito interessante, bem simples, bem clara, bem precisa. Quando ele diz que devemos temer e amar a Deus, e essa é a base para todos os mandamentos, não só porque a gente considera importante fazer aquilo lá, às vezes a gente não entende direito, então às vezes faz, a gente não faz. Para todos os mandamentos, a base é temer e amar a Deus. E a partir do momento que a gente teme e ama a Deus, a gente consegue colocar eles em prática porque percebe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Honra teu pai e tua mãe, isso significa então que devemos temer e amar a Deus e por isso não desprezar e nem irritar nossos pais, as pessoas que têm autoridade sobre nós. Mas devemos honrá-los, servir e obedecer-lhes, amar e querer-lhes bem. Percebe que é bem amplo, né? E tem a ver não só com os nossos pais, de fato, nossa família de sangue, mas tem a ver muito com uma relação de autoridade que outras pessoas têm sobre nós. É não só um mandamento muito amplo, mas também muito importante, porque os primeiros mandamentos eles têm muito a ver com a nossa relação com Deus. Que Deus é o único Deus, a gente não deve ter outros deuses, que a gente não deve construir ídolos, imagens de Deus, a gente não deve colocar nada no lugar dele. Naquela época eles faziam ídolos literalmente, eles faziam pequenas estátuas de metais ou de barro ou de madeira. Hoje a gente faz isso de outras maneiras. Hoje a gente adora o dinheiro de várias maneiras. A gente adora o nosso status, a gente adora os nossos ideais e a gente vê uma luta, especialmente na política, tão feia. Quando parece que pessoas ou ideias ou alguma coisa do tipo se torna o nosso Deus. E a gente sacrifica todo o resto por aquilo. Os primeiros mandamentos têm a ver com isso de não colocar outras pessoas no lugar de Deus. Fala também de honrar e santificar o dia de descanso para a gente lembrar a cada semana de que a gente pertence a Deus e de que Ele é central na nossa vida. Esses são os primeiros mandamentos. Os demais mandamentos eles têm a ver com a nossa relação com as outras pessoas. Não matar, não roubar, não cometer adultério, não cobiçar. E sobretudo honrar pai e mãe. Esse é o primeiro, é ali que está a divisão. E Lutero diz que esse é o mandamento mais importante nas relações humanas, porque ele é a base de qualquer outra relação que a gente vai ter com outra pessoa. A partir do momento que a gente honra pai e mãe, a gente percebe que outras pessoas são importantes também e a gente deixa de olhar para o nosso umbigo somente.
Honrar pai e mãe é a base da nossa estrutura social. Tem a ver com a nossa família, tem a ver com toda a nossa sociedade. Porque se a gente não consegue se importar nem mesmo com nossos pais, com quem mais que a gente vai se importar? A gente teve 2 semanas atrás o Dia das Mães e é um dia sempre muito lembrado e celebrado, e se tem presentes, e se tem mensagens de carinho e talvez cartões, e cada família tem a sua maneira de demonstrar esse carinho. Mas é algo que vai muito além desse dia, é algo que vai muito além dessa data, ou vai muito além dos objetos que a gente pode dar, daquela expressão que pode ser muito significativa, mas que não pode ficar num dia só, não pode ficar numa época do ano somente. Honrar pai e mãe é algo que se aplica os 365 dias do ano, para mães, para pais, para todas as pessoas. E só quando a gente consegue entender que nossos pais de fato a gente deve respeitar eles, deve honrar eles, a gente consegue fazer isso com outras pessoas também. Toda noção de autoridade que a gente tem, de qualquer pessoa, vem da noção de autoridade que a gente tem dos nossos pais. Se a gente não respeita a autoridade deles, a gente não vai respeitar nenhuma outra. E assim a gente percebe que quando a gente olha para esse mandamento, quando a gente olha para essa lei que Deus coloca, e de fato é mandamento, não é uma sugestão que Deus está dando. Ele diz, vivam desse jeito, esse é o jeito certo de viver. É desse jeito que eu fui criado, que eu criei vocês, aliás. Quando a gente olha para essa medida e quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente percebe que as coisas não estão exatamente desse jeito. A Bíblia afirma a respeito de si mesma que ela é como um espelho para nós. Que a gente olha para ela e a gente enxerga a nossa realidade e vê o que tem de diferente. A gente mede a nossa realidade a partir da Bíblia. A gente não diz se a Bíblia está certa ou não a partir daquilo que a gente vê acontecendo, mas a gente diz que as coisas que estão acontecendo estão certas ou não a partir daquilo que a Bíblia diz. E quando a gente olha para esse mandamento de honrar pai e mãe, de prestar honra, de temer, de amar, de obedecer, nossos pais, as autoridades que estão sobre nós, é isso que você enxerga? Olha para a tua família, olha para as pessoas ao teu redor. Talvez você já seja pai, mãe e consegue perceber a relação que teus filhos têm contigo. Talvez você vai olhar para o passado e mesmo para o presente e ver como que está a relação com teus pais. E eu sei de mim também, eu já falhei muito nisso. A gente não tem obedecido da maneira certa isso. A gente não tem levado de fato com a seriedade necessária esse mandamento, assim como vários outros também. E isso tem crescido mais e mais. E eu sei que talvez muitos estão cansados daquela coisa de que pessoas de mais idade falam porque no meu tempo era assim, porque no meu tempo era assado. A gente ouve pessoas de mais idade normalmente falando isso, mas eu sei que eu tenho 31 anos, eu sei que algumas vezes eu já falei isso também. Dizem que é o sinal de idade chegando e batendo, quando a gente fala que no meu tempo era daquele jeito. Eu sei que eu já falei isso algumas vezes. E eu sei que pessoas de mais idade tendem a falar muito isso sobre família, que no meu tempo, porque antigamente, porque no passado era melhor. E com relação à família, realmente me parece que era. Realmente me parece. A gente tem uma noção na nossa sociedade hoje de que as coisas, elas estão caminhando para melhor. E a gente tenta desenvolver melhor as coisas, mas é muito forte uma noção progressista na nossa sociedade hoje, como se algumas coisas do passado eram tão ruins e a gente está melhorando elas, a gente está caminhando para um mundo cada vez melhor, e eu não sei se isso é verdade. A gente tem muito forte essa noção hoje de que tudo aquilo que é novo é bom. E alguma coisa que é nova, ela é melhor simplesmente pelo fato de ser nova. E isso é verdade para muitas coisas, especialmente com objetos, especialmente com tecnologia. A gente tem uma vida mais confortável, mais prática de diversas maneiras, mas quando a gente olha para as relações humanas, não sei se eu posso dizer isso. Você que talvez já tem mais experiência de vida, como é que você enxerga as relações que se tinha 20, 30, 40 anos atrás e as relações que se tem hoje? E eu não estou falando só por causa de pandemia, eu estou falando desse distanciamento que a gente tem das outras pessoas. Talvez não com a nossa família às vezes, mas eu sei que eu olho ao nosso redor, nossa vizinhança, por exemplo, e é tão estranho
porque é cada vez mais cada um por si. A gente olha para as outras pessoas e parece que não existe mais aquele senso de comunidade, seja na igreja, seja na vizinhança. As pessoas estão cada vez mais distantes. A gente olha para as relações humanas e parece que elas estão se tornando cada vez mais frias, cada vez mais fechadas, cada vez mais duras. Uma sociedade que valoriza aquilo que é novo, uma sociedade que valoriza também aqueles que têm mais disposição, aqueles que conseguem trabalhar mais, aqueles que conseguem fazer mais e, portanto, aqueles que têm mais. Esses são os critérios que a nossa sociedade, que as pessoas medem uns aos outros hoje. Uma pessoa é melhor porque ela consegue produzir mais, uma pessoa é melhor porque ela tem mais, porque ela parece mais, porque ela consegue impressionar mais. Mas nem sempre foi assim. Aliás, a gente não foi criado para ser desse jeito. A gente olha para o livro de Levítico, ele fala muito dessas relações também. Lá em Levítico 19:32 diz: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam seu Deus, eu sou o Senhor. Levantem-se na presença dos idosos e honrem os anciãos. Ou seja, aquelas pessoas que têm mais experiência de vida, aquelas pessoas que talvez já não estão mais com a saúde perfeita, mas elas carregam a experiência, elas carregam a sabedoria que só pode ser acumulada com o tempo. Nem todas as pessoas de idade são sábias, nem todas as pessoas de idade são maduras. Isso tem muito a ver com a caminhada, com as decisões que a gente toma. Mas tem alguns tipos de sabedoria que só podem ser acumulados com sofrimento, com experiência, com tempo. E durante muito tempo as pessoas eram admiradas e valorizadas por esse tipo de experiência, por esse tipo de sabedoria e maturidade. A gente ainda ouve hoje sobre honrar pai e mãe, sobre honrar pessoas mais velhas, mas a gente entende muito hoje como simplesmente cuidar delas quando elas atingem uma idade que elas precisam de ajuda. Se reduz essa noção de que honrar pai e mãe significa simplesmente cuidar deles na aposentadoria deles. E talvez receber em casa, talvez colocar no asilo, embora isso seja estranho ainda para a nossa cultura. É muito mais do que isso. Honrar pai e mãe é literalmente prestar honra, é prestar respeito, é saber que eles são dignos e saber que eles merecem ser ouvidos. É saber que mesmo que eles não conheçam todas as coisas, que eles não saibam de tudo, mas eles sabem mais do que você e eu. Porque eles sabem. Eles não estão certos sempre, realmente não estão, nenhuma pessoa está. Mas tem muito mais chance deles estarem certos do que nós mais novos, do que nós os filhos. Os pais, afinal, são as pessoas chamadas por Deus para marcar o caminho, a vontade, o conhecimento de Deus nos seus filhos, para deixar essa marca. Honrar pai e mãe é deixar que eles façam esse tipo de trabalho, para que eles sejam essa referência, para que eles sejam esses marcos que a gente tem nos quais a gente vai pisar ao longo da nossa caminhada. Esses marcos que vão ser a nossa referência para as decisões que a gente toma e de poder olhar para eles como exemplo. E tomar eles como exemplo talvez seja a maior honra que a gente pode prestar. A gente vive numa cultura que tenta fazer tudo diferente, que tenta fazer tudo novo. A gente vive inventando a roda. E se cansa por isso, é cansativo fazer isso. Mas a gente não precisa necessariamente seguir. A gente tem situações que nossos pais não passaram, vide pandemia, mas tem tantas coisas que a gente poderia aprender, que a gente poderia até mesmo facilitar a nossa vida, que a gente poderia fazer melhor se a gente simplesmente imitasse os passos deles. Honrar pai e mãe tem a ver não só com a nossa família, tem a ver com toda a sociedade, tem a ver com toda a noção de autoridade, como Lutero mesmo dizia. E a gente consegue ver isso no dia a dia. Eu já falei algumas vezes do nosso vizinho que bateu uma vez e sabendo que eu sou pastor, sabendo que a gente tenta ser referência nessas questões espirituais, ele questiona então uma vez, mas é a Bíblia que diz que é cada um por si e Deus por todos, né? Cada um por si e Deus por todos. E foi cômico, porque obviamente a Bíblia não fala disso, ao contrário, é pra gente amar o nosso próximo, assim como Jesus nos amou. Mas realmente parece que esse é o lema da sociedade, é cada um por si.
O problema é que quando é cada um por si, não tem como Deus ser por todos, porque não é esse o caráter de Deus. O caráter de Deus é amar, o caráter de Deus é entrega, o caráter de Deus é sacrifício. É se dedicar em função do outro e não ficar olhando só para o seu próprio umbigo. O caráter de Deus é completamente diferente do caráter que a gente enxerga na sociedade de hoje. Mas é exatamente isso que a gente tem percebido. Mais e mais, é cada um por si. Isso tem a ver com nossos pais, isso tem a ver com nossa vizinhança, isso tem a ver com nossos irmãos na igreja também. De novo, nossos pais não estão sempre certos, mas são aquelas pessoas que Deus chamou para não só nos ensinarem, para não só mostrarem o caminho, mas são as pessoas que vão nos amar. Mais do que com palavras, mais do que com sentimentos, são as pessoas que vão se entregar por nós, são as pessoas que vão se sacrificar por nós. Isso é amor. E isso revela o caráter de Deus. Enquanto a gente não conseguir compreender esse tipo de amor, a gente vai continuar vivendo por si mesmo. A gente vai continuar lutando sozinho, a gente vai continuar sendo o lobo solitário, a gente vai continuar sendo o exército de um homem só. E isso cansa. E não precisa ser desse jeito, e não deve ser desse jeito. Não é para isso que Deus nos criou. A solidão é o pior problema que a gente tem passado nos últimos tempos, nesse último ano de pandemia e mesmo antes também. Cada vez mais a gente tem percebido pessoas solitárias. Certa vez perguntaram para Madre Teresa de Calcutá, com certeza você já ouviu falar a respeito dela, uma mulher que viveu numa Índia nas regiões mais pobres, nas regiões de maior sofrimento. Era uma mulher que enxergava fome, uma mulher que enxergava doença e morte. E perguntaram para ela qual que era o pior tipo de dor possível. Solidão. Mais do que fome, mais do que doença, mais do que morte. Solidão. É o pior tipo de dor que a gente pode passar. É a pior forma de sofrimento. E quando a gente vive cada um por si, sem reconhecer a ajuda de outros, sem reconhecer que a gente pode buscar ajuda, sem reconhecer que a gente precisa de outros, a gente está fadado a uma vida solitária. Por isso eu te convido, pai e mãe, você tem todo o direito de exigir, de demandar honra e respeito dos teus filhos. Isso não é um valor só do passado, não é algo só de uma moda antiga. É algo que é importante ainda hoje. E você vai fazer o maior bem para os teus filhos, exigindo essa honra, exigindo que eles te respeitem, exigindo que eles te tratem bem. Que eles enxerguem autoridade em ti, porque isso vai formar o coração deles. Vai mostrar para eles que eles não estão sozinhos, vai mostrar que tem alguém que se importa com eles. E você, filho, todos nós somos filhos de alguma maneira. Para cada um de nós, lembra que tem gente que se importa contigo. Lembra que tem gente que já se sacrificou por ti muitas e muitas vezes. Eu não sei como é que são teus pais, e eu sei que tem alguns pais que levam isso de maneira mais intensa, mais fiel, e tem outros que nem tanto. Mas todos eles de alguma maneira têm feito isso, porque isso faz parte do próprio chamado de Deus para eles. Isso faz parte daquilo que Deus formou no coração das pessoas, de que ser pai e mãe é uma questão de entrega. É o amor na sua forma mais pura. Quando a gente conseguir enxergar isso nas outras pessoas, talvez a gente vai perceber e vai lembrar também de que o próprio Deus já fez isso por nós. E talvez se você não consegue enxergar nas outras pessoas, lembra que Jesus já expressou essa forma de amor por ti. Que ele se entregou, que ele derramou o próprio sangue por ti. E se você acha que consegue viver sozinho, se você acha que você se basta, lembra que se não fosse por Jesus, você estaria fadado ao inferno. Você estaria fadado à morte e ao sofrimento eternos. Você não se basta. Eu não me basto, nenhum de nós se basta. A gente não consegue viver sozinho, a gente não consegue levar uma vida e a gente não consegue ter esperança baseada na nossa própria força e capacidade. Jesus nos amou, se entregou por nós simplesmente por amor, simplesmente porque Ele quer nos quer bem. Tem mais pessoas que já fizeram isso. Lembra que você não se basta. E talvez a melhor maneira de você demonstrar isso hoje é honrar teu pai e tua mãe. Reconhecer que a gente não se basta é algo que fica não só na nossa mente, mas é algo que a gente expressa com as nossas palavras e é algo que a gente expressa com as nossas atitudes.
Qual foi a última vez que você agradeceu a eles? Qual foi a última vez que você ouviu o conselho ou que pediu o conselho para eles? Pode parecer algo pequeno, mas é algo que enche o coração. Faz isso. Faz isso. Reconheça que você precisa de ajuda. E honra aqueles que tanto já te ajudaram. Que Deus te abençoe nesse caminho. Amém.